Eu vou falar sobre a situação do Caribe, da Venezuela, né? O que eu considero, minhas considerações sobre a região, sobre as ações do Donald Trump, né? Sobre a atuação do Maduro naquela região, porque me interessa muito a política aqui da América do Sul, né? Eu quero dizer que eu fui simpático ao Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez, que foi um militar, né? Da Venezuela, e ele tentou o golpe em 92, tentou o golpe militar, fracassou, foi preso durante 2 anos, ficou preso, né? Aí ele resolveu fazer o caminho da democracia, da política, né? E aí ele criou o partido de tendência de esquerda e conseguiu ser eleito, né, em 98. Depois ele sofreu um golpe da direita venezuelana em 2002, né? A direita venezuelana também é golpista, né? E, mas aí ele foi apeado do poder e a comunidade internacional, todos defenderam a volta de Hugo Chávez, inclusive o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, né? Apoiou a volta de Hugo Chávez. Hugo Chávez voltou ao poder. Ele fez um governo de distribuição de renda, um governo de justiça social, um governo que melhorou a vida do povo venezuelano, né? E a gente sabe que quando melhora a vida do povo, a elite acha ruim, né? Então a direita da Venezuela não suportava Hugo Chávez, mas ele foi eleito democraticamente pelo povo, né? Depois foi reeleito democraticamente pelo povo, e quando Chávez governava, eu era simpático ao governo de Chávez, né? Porque ele tinha o apoio popular. Aí Chávez, infelizmente, teve o câncer, né? Aí ele morreu em 2013, e aí o vice dele era Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, que era relações exteriores dele, Nicolás Maduro, que era motorista de ônibus em Caracas, né? E foi partidário de Chávez, ajudou Chávez nas eleições, era entusiasta do chavismo. Nicolás Maduro, eu gostei que Nicolás Maduro chamou a eleição, né? Chamou a eleição logo após a morte de Chávez. Aí Nicolás Maduro foi eleito democraticamente, né? Eu gostei da eleição de Maduro, né? Maduro fez um governo, já não, ele foi eleito, já não foi eleito com aquela margem grande que teve Chávez, né? Ele passou por pouco, mas foi uma eleição reconhecida. Só que a economia da Venezuela é muito baseada no petróleo, né? E eles não têm diversificação da economia. É uma economia que depende muito do petróleo, e quando cai o preço do petróleo, aí eles sofrem. Aí o preço internacional do petróleo caiu e a Venezuela começou a ter problemas econômicos, né? E então o apoio popular ele foi perdendo. Ele também não tem habilidade internacional, né? Que tinha Hugo Chávez. Maduro, ele não tem o mesmo carisma de Hugo Chávez, né? E aí ele foi perdendo o apoio popular, a inflação foi subindo, mas mesmo assim ele foi governando. Teve aquela eleição lá de 6 anos, em três reeleições, quer dizer, eu acho muita coisa, mas é a constituição deles, né? Mas eu acho a mesma coisa do Putin, né? Ele nunca sai do poder, né? Então, isso daí é prejudicial para a democracia, você ser reeleito várias vezes seguidas, ainda mais com 6 anos de mandato, né? Mas aí ele foi eleito em 2018, reeleito em 2018. Aí de 2018 já houve desconfiança da comunidade internacional, né? Já começaram a falar de ditadura, já começaram
a falar de autoritarismo, mas mesmo assim eu fui simpático a ele porque ele ganhou a eleição, né? Só que ele foi levando nessa parte, só que a escalada da pobreza, da miséria, da, dos problemas sociais da Venezuela, da inflação, foram só se prolongando, né? Até que agora em 2024, né, teve nova eleição e ele estava muito mal nas pesquisas, todas as pesquisas apontavam a vitória da oposição, né? E acabou que teve a eleição e acabou que ele ganhou a eleição. Aí era evidente que não dava para acreditar muito na eleição dele, né? Eu até estava achando que ele ia perder e que era até bom para a Venezuela para ter aquela escalada, né, de tensão da Venezuela, né? O povo também entendeu assim, tanto é que o povo não elegeu Maduro, né? Lá é votação eletrônica, mas tem as atas, né? Tem as atas e nenhum país sério, né, democrático, reconheceu a eleição de Maduro. Inclusive o governo Lula, que é simpático a Maduro, né, porque ele é de esquerda, né, mas o governo Lula, diante que o Maduro não apresentou as atas da eleição, o governo Lula não reconhece a eleição de Maduro. O governo Lula não reconhece, assim como os países da Europa, os Estados Unidos, né? Não precisa nem falar, né? E aí não reconhece a eleição de Maduro, né? E Maduro também não apresentou as atas, quer dizer então que paira muitas dúvidas nisso e eu mesmo não considero que Maduro foi eleito, né? Então, se ele não foi eleito, ele não pela vontade popular, ele está no poder sem a vontade do voto. Se é assim, ele pode ser considerado um ditador. Eu considero Maduro atualmente um ditador. Maduro tem feito um governo autoritário, um governo de perseguição à oposição, né? Um governo de cerceamento da imprensa, né? Quer dizer, o governo clássico da ditadura, né? Que eu não apoio. Eu nunca apoiei ditadura, nem de direita nem de esquerda, né? Eu sou pela democracia, pela vontade das urnas. Então, até porque não cabe aqui eu criticar Bolsonaro, porque Bolsonaro também perdeu a eleição, né? E tentou manter-se no poder, tentou o golpe, tanto é que ele está preso por tentativa de golpe. E eu aqui defender Nicolás Maduro na Venezuela e criticar Bolsonaro aqui. Não só porque Maduro é de esquerda, eu vou defender Maduro e porque aqui é de direita eu vou criticar. Comigo não funciona assim. Comigo funciona a democracia. Se Maduro é de esquerda, mas não obedeceu à vontade popular, eu não apoio. Então eu não apoio Maduro, né? Esse é de um lado. Do outro lado, a questão, e falar também que na Venezuela o povo está sofrendo. No Brasil hoje nós temos 300 mil venezuelanos, muitos pobres, muitos sofrendo necessidades, cruzam a fronteira, principalmente do norte do Brasil, né? E vem pro Brasil, muitas perseguições políticas também, né? E a inflação está muito alta na Venezuela, a qualidade de vida está muito baixa, as pessoas estão passando fome. Então a gente não pode apoiar um governo, né, que não consegue resolver esses problemas, e sendo que o povo mesmo não apoiou mais essas políticas, né, e ele continua no poder, né, não dá para apoiar, né. E dizer agora para o lado dos Estados Unidos, as ações de Donald Trump, né, as ações contra os barcos na Venezuela, contra os petroleiros da Venezuela, dizer que não tem nada a ver com narcotráfico, né, que os Estados Unidos, a Venezuela é o maior produtor, é o maior reservas, né, de petróleo do mundo. Então os Estados Unidos, onde tem petróleo, eles foram no Iraque, onde tem petróleo, eles metem o
o nariz, né? Não tem nada a ver com narcotráfico, ainda porque a gente sabe que nos anos 60, né, quando o movimento hippie, e começou o movimento hippie de contestação da sociedade de consumo, contra a guerra do Vietnã, todo aquele movimento pacifista, né, dos jovens norte-americanos, e a solução que o governo norte-americano encontrou foi a liberação das drogas para que os jovens se entrassem nas drogas e morressem com as drogas, e dali para frente a sociedade americana se acostumou, né, infelizmente, com o uso de substâncias químicas, que lá é muito grande mesmo, né? E morreram vários, inclusive Janis Joplin, Jimi Hendrix, e vários jovens morreram, né, com overdose. E o governo americano na época não tinha guerra contra as drogas, né? Ele resolveu por esse caminho, para você ver como é que é a elite econômica dos Estados Unidos, né? Viciar o próprio povo para deter uma onda política de contestação do capitalismo dentro do próprio país. Isso foi o que aconteceu, né, lá. Então os Estados Unidos também não é tão puritano assim contra as drogas, né? A questão lá é de petróleo mesmo. Não é questão de democracia, porque os Estados Unidos também não preza pela democracia, tanto é que aqui no Chile nós tivemos o primeiro presidente socialista eleito democraticamente, que foi Salvador Allende, foi eleito socialista, o povo estava com Allende, eles tentaram de toda forma boicotar o governo de Allende, mas o povo fechou com Allende que nacionalizou o cobre, né? Nacionalizou o cobre, não era do interesse norte-americano, mas era uma democracia, mas para eles não interessa. Então aí o que fez os Estados Unidos? Os Estados Unidos matou Salvador Allende dentro do Palácio La Moneda, né? Em 11 de setembro de 1973. Allende foi morto no Palácio La Moneda. Uns dizem que ele suicidou, outros dizem, mas se bem que os Estados Unidos bombardearam o palácio, né? E aí foi o testa de ferro Pinochet, e a gente sabe o que foi no Chile, né? A mais sanguinária ditadura aqui da América do Sul, que foi com o Pinochet. Então os Estados Unidos aqui destruiu uma democracia na América do Sul, né? Por conta dos seus interesses. Em 64 eles também derrubaram o governo João Goulart, né? E ficaram decepcionados, porque eles queriam que tivesse uma guerra civil aqui no Brasil, né? Mas João Goulart saiu, né? Deixou o poder, foi para o Uruguai, não resistiu, né? Brizola queria que ele resistisse, Darcy Ribeiro queria que ele resistisse, porque aqui no Brasil tinha um grupo de militares legalistas que estavam com João Goulart. E tinha o grupo golpista que era contra João Goulart, né? João Goulart, que nunca foi comunista, João Goulart era um fazendeirão, né? Mas ele tinha sensibilidade social, e ele queria fazer um governo de democracia social, com distribuição de renda, um governo democrático social como faz o presidente Lula. Mas aqui no Brasil a elite econômica, a elite é tão perversa, tão mesquinha, que nem a distribuição de renda eles querem. Então, qualquer governo que pende para o social, que pende para a inclusão, que pende para a distribuição de renda, que pende para a melhoria da classe trabalhadora, eles chamam de comunistas, né? Você não vê agora o Estadão criticou o presidente Lula porque ele está fazendo uma política de reajuste real do salário mínimo. E não é um reajuste lá, não é um reajustezinho. Mesmo assim o Estadão está contra. Para vocês verem. A elite brasileira, se dependesse dela, nós ainda estávamos com a escravização ainda, né? Vocês vão ver a luta agora que nós temos que travar contra essa elite para aprovar o fim da escala 6x1, né? Que é uma escala que penaliza justamente as pessoas de baixa renda, as pessoas que ganham menos, que trabalham mais. E nós precisamos ir para a rua ano que vem para pressionar Congresso para aprovar o fim da escala 6x1. Eu não vou sair da rua, qualquer manifestação que chamar,
eu vou para a rua porque é uma pauta justa, uma pauta popular, é uma pauta da classe trabalhadora e eu sempre apoio as pautas da classe trabalhadora. Então, é isso. E aí, o que ocorre lá? O que o Trump agora está forçando, né? Tentando depor Maduro, só que é um caminho de conflito, um caminho de tensão que não é bom para o povo da Venezuela, não é bom para o povo norte-americano, né? Porque eles inventam guerras e quem morre são os jovens, então, como morreram os jovens no Vietnã, jovens norte-americanos, os jovens vietnamitas, né? Como vai morrer jovens norte-americanos, jovens venezuelanos, o povo venezuelano, né? Que a guerra, você não vê a guerra, tem 4 anos de guerra da Ucrânia com a Rússia, né? O Zelensky e o Putin, o ditador Putin, continuam vivos, né? Continuam vivos, vivinhos da Silva. Já o povo russo e o povo ucraniano, entre civis e militares, nós temos 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos, né? O comércio de armamento bélico agradece, mas esses 1 milhão estão debaixo da terra. Então eu não apoio nenhum tipo de guerra, não apoiei a invasão da Rússia, não apoio a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, né? O que eu acho é que o Maduro tem que tomar um chá de Simancol, né? Saber que ele não foi eleito pelo povo e renunciar ao governo, chamar novas eleições na Venezuela. Ele não pode ser candidato, já que ele não admite o resultado das urnas. Ele, sendo ele um governo que já está tanto tempo no poder, ele pode apoiar um candidato dele, né? E o candidato dele, contra o que a oposição apresentar, faz uma eleição na Venezuela sob o olhar da ONU, da OEA, dos organismos internacionais, faz uma eleição. Se o povo estiver mesmo com Maduro, elege o candidato de Maduro. Se o povo não estiver com Maduro, elege a oposição de direita na Venezuela. E aí Maduro toma linha na pipa, vai para a Rússia, porque se ele fica lá é capaz da direita venezuelana matar ele, porque a gente sabe que a direita venezuelana também não é flor que se cheira. Então ele vai para a Rússia, né, e fica lá na Rússia ou na China. Aqui ele não pode ficar, por conta da polarização, nem o presidente Lula vai querer ele aqui. Então é isso que eu acho que é a solução pacífica para a Venezuela, né? Não vai correr sangue, né? Não vai matar ninguém, porque a gente sabe que guerra só prejudica o povo. Imagina a Venezuela, né? A gente sabe que guerra quando começa e não sabe como termina. Eu mesmo achei que a invasão da Rússia, da Ucrânia ia durar uns 6 meses, já tem 4 anos. Para você ver quanta escalada de guerra. A guerra não é bom, não apoio guerra em lugar nenhum, né? E o meu líder aqui, o meu político de preferência é esse velhinho aqui, Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar a Índia do Império Britânico, poderosíssimo Império Britânico, o império onde o sol nunca dorme, nunca morre, né? Onde nunca o sol se põe, o Império Britânico. E foi derrotado por esse senhorzinho magrinho, pequenininho, peladinho aqui, pela política da não violência, da política da desobediência civil, Mahatma Gandhi. Infelizmente, Mahatma Gandhi foi assassinado, né? Não conseguiu a união da Índia e a Índia foi independência da Índia. Logo em seguida, os muçulmanos e os hinduístas brigaram, queriam a divisão do país, né? Mahatma Gandhi não era a favor da divisão, mas eles não conseguiram se suportar dentro de uma mesma nação, os muçulmanos e os hinduístas, e aí criaram o Estado do Paquistão, né? E os muçulmanos foram para o Paquistão e os hindus ficaram na Índia. E nessa de
trens que saíam do Paquistão para ir para a Índia, e trens da Índia que ia para o Paquistão, aquela troca, né? Eram atacados, massacres, guerras, mortes. Então, os hindus, a guerra fratricida entre os indianos, teve mais mortos do que os mortos do Império Britânico. Ou seja, o Império Britânico matou menos do que entre eles na guerra da Índia, guerra interna da Índia. E até hoje o Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica, e eles vivem em desavenças, né? Para você ver, o ser humano é assim, um planeta primitivo, né? Onde os pacíficos são assassinados. Mahatma Gandhi foi assassinado, Jesus Cristo foi assassinado, John Lennon foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado. Os pacifistas são assassinados porque esse é um planeta primitivo, né? Que escolhe sempre o caminho da guerra, o caminho do conflito, ao invés do caminho da conciliação. Conciliação é com Lulinha, paz e amor. Lulinha, que é um homem de conciliação, o homem da paz, o homem da conversa, o homem da diplomacia, né? Pintou o clima ali com Donald Trump, né? Essa é conversa para boi dormir, né? Na verdade, Donald Trump queria era dividir o Brasil, como sempre os americanos querem dividir o Brasil, né? Ele jogou pela divisão do Brasil, tanto é que no 7 de setembro os bolsonaristas já estenderam a bandeira norte-americana, quer dizer, dividindo o Brasil. Lulinha defendeu o caminho da soberania, o caminho da conciliação, o caminho da conversa, né? Então Donald Trump percebeu que Lula não fraquejou, o povo esteve com Lula, um governo que tem apoio popular. Donald Trump viu que a direita não tinha tanto poder como ele achava que tinha, né? Que o Supremo não baixou a guarda, né? Então Donald Trump ele jogou para dividir o Brasil, só que ele percebeu que ele errou porque ele não teve o resultado que ele queria. Aí o que ele fez? Aí ele falou que pintou uma química. A americana não pinta química, a única química de americana é isso aqui, ó, é dinheiro, né? Então aí ele viu que também que estava perdendo nos Estados Unidos, o café estava caro, a carne estava cara, a opinião pública dos Estados Unidos não estava a favor, os empresários do ramo do comércio também não estavam ganhando dinheiro. Então aí ele resolveu tirar as taxas do Brasil, mas não teve química nenhuma, né? Química, você acredita em química de americano? Química deles é dólar. Então é o que aconteceu, aí voltou atrás, mas graças ao quê? Graças à força do presidente Lula, a diplomacia, a moderação do presidente Lula, que não partiu para o confronto direto. É o mestre da conciliação, o maior político da nossa república, né? Já passou Getúlio Vargas há muito tempo, ainda porque Getúlio Vargas foi um ditador e Lula nunca foi um ditador. Lula é da democracia, tanto é que Lula ganhou em 2002, ganhou em 2006, em 2010 ele estava com 87% de aprovação. Se ele quisesse aprovar a reeleição para ele por um terceiro mandato, ele conseguiria com a popularidade que ele tinha, mas ele não quis. Fernando Henrique fez a reeleição para ele mesmo. Lula não. Lula preferiu indicar uma mulher como Dilma Rousseff, que nem eu conhecia, que tinha 3% de intenção de voto, e levou à presidência da República. Não bastasse isso, levou à reeleição. Podia ter falado, Dilma, dá licença, agora sou eu de novo. Não, deixou Dilma. Dilma quase perdeu para o Aécio e foi reeleita com o apoio do presidente Lula, né? Aí Lula foi preso, né? E a gente sabe a história que foi, né? E Lula voltou, conseguiu derrubar o bolsonarismo, conseguiu derrubar Bolsonaro, e se não fosse Lula, Bolsonaro estava governando aí. Ninguém ganhava de Bolsonaro. Lula ganhou e Lula vai ser reeleito, porque Lula é popular, Lula tem sensibilidade social, Lula é um homem de paz, um homem da diplomacia, um homem da moderação, um homem da conciliação, um homem que o Brasil vai sentir muita falta quando ele fechar os olhos, vocês vão ver. É o maior político da República do Brasil. Queiram vocês ou não queiram, Lula é o maior líder popular que esse país teve
né? E eu apoio Lula desde meus 17 anos. Eu tô com 63 anos. E ele nunca me decepcionou. Nunca me decepcionou. Desde da greve do ABC em 79, eu tinha 17 anos e eu cheguei a ajudar o fundo de greve para os metalúrgicos do ABC, porque eu acreditava no Lula, continuo acreditando e vou lutar para ele ser reeleito em 2026 e vai ser o último voto, né? Porque depois ele não vai mais poder governar e é isso. Então um abraço para todo mundo e essas minhas considerações que eu acho da Venezuela, tá bom?